E aí, gente, tudo em cima? Tudo beleza? Oh yeah! Vamos falar um pouquinho aqui sobre a dinâmica impulsiva, né? Vamos trabalhar um pouco a dinâmica impulsiva. A dinâmica impulsiva é uma releitura das coisas de Newton. Então o que a gente pensava para o Newton? Ajuda a força motora, atrapalha a força resistiva. A força motora menos a resistiva é a força resultante. Depois a gente analisou isso em trabalho. Trabalho motor menos o trabalho dissipativo é o trabalho resultante. Agora nós vamos ter que fazer essa mesma análise. Só que eu vou falar em impulso motor, impulso resistivo, impulso resultante, alterando a quantidade de movimento das coisas. Mas a base é Newton, Isaac fucking Newton, Isaac fucking Newton, Isaac Newton. Vamos começar, por exemplo, pela segunda lei. Vamos começar por essa. Depois eu vou falar também da terceira, mas vamos começar pela segunda lei. Pela segunda lei eu vou fazer assim, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Pode ser resultante, tangencial ou centrípeta. Agora eu vou fazer assim. Força resultante é igual a massa vezes velocidade final menos velocidade inicial sobre o ΔT. Aceleração, né? Variação da velocidade sobre o tempo. Aí eu vou esticar o T para cá. E aí eu vou ter força resultante vezes o tempo, que é igual a mv final menos mv inicial. Né? Porque eu fiz aqui a distributiva com a massa. Pois bem, então isso aqui é o que é feito na dinâmica impulsiva. É a segunda lei de Newton expandida. E aí olha só as coisas novas. Esse aqui é o impulso. Essa aqui é a quantidade de movimento final, também chamada de momento linear final. E essa daqui é a quantidade de movimento do começo, também chamada de momento linear do começo. E isso aqui você pode escrever desse jeito. Teorema do impulso. Teorema do impulso. O impulso é numericamente igual, vetorialmente igual à variação da quantidade de movimento ou a variação do momento linear, porque momento linear e quantidade de movimento são a mesma coisa. Então isso aqui é o que a gente chama de teorema do impulso, viu? Esse aqui é o teorema do impulso. Para quem que você usa o teorema do impulso? Você usa o teorema do impulso para sistemas abertos, né? Para sistemas com força externa diferente de zero. Tá? Então esse aqui é o teorema do impulso. Agora, vamos fazer algumas observações. Observação 1. Unidades. Unidade chega a ser uma esquizofrenia entre físicos, né? Mas como é que você vai comparar grandezas em unidades e padrões diferentes? Por isso que a gente vê muito valor nisso. Então a unidade de impulso, aliás de quantidade de movimento também. Porque impulso é variação de uma quantidade. Se você é a variação de uma quantidade, você tem a mesma origem que essa quantidade. Uma variação de quantidade de arroz é em arroz. Uma variação da quantidade de dinheiro é em dinheiro. Então impulso e quantidade de movimento são de mesma natureza física. Então ambos têm as mesmas unidades, ó, Newton segundo ou quilo vezes metro por segundo. Né? Que é uma força vezes tempo ou massa vezes velocidade. Primeira observação. Segunda observação, observação 2. Observação 2 diz o seguinte, galera. O impulso é uma integral. Né? O impulso é o tranco. É o resultado completo da ação de uma força ao longo do tempo, de interação sobre um corpo. O que eu quero dizer? Primeiro eu vou escrever no cálculo, depois no ensino médio.
O impulso é a integral da força ao longo do tempo. No ensino médio, o impulso é numericamente igual à área do gráfico força por tempo. Então, se você tiver um gráfico aqui de uma força variável pelo tempo desse jeito, essa área aqui é o impulso e também a variação da quantidade de movimento. Então, sempre que você tiver um gráfico de força por tempo, a área é o impulso, ou a área de um trecho. Às vezes você quer só um trecho, às vezes você quer tudo. Então, isso aí é uma propriedade importante também. Tanto que é assim que funciona o airbag. Às vezes ele não abre, né? As indústrias automobilísticas aí têm sofrido um pouquinho, porque muitas vezes ele não abre lá, estatisticamente. Mas como é que funciona o airbag, para você entender a história do impulso e da área? Sem o airbag, a pancada que o carro dá sobre a pessoa é seca. Ou seja, num pequeno intervalo de tempo e com uma força máxima enorme. Como é que atua o airbag, air fucking bag? Ele aumenta o tempo de interação com a pessoa. Ele é elástico, né? Então ele faz com que a pessoa dê uma porrada mais lenta. Ele absorve mais lentamente, portanto num tempo maior, e aí reduz a força máxima. E aí a pessoa muitas vezes sobrevive, a maior parte das vezes sobrevive. Então o impulso é numericamente igual à área. O impulso é numericamente igual à área. E terceira observação, cuidado com as velocidades opostas, hein? O impulso é mv final menos v inicial. Ou seja, o impulso é m vezes essa subtração vetorial aqui, que não é sempre que os alunos sabem fazer. Quer ver? Vou fazer alguns casos que vocês sabem. Velocidade final é 10, velocidade inicial é 2, desse jeito. Aí você põe 8, é verdade. Mas, se for 10 assim, 10 assim, aí na hora que você vai fazer a diferença de velocidade, isso aqui vai dar 12. Cuidado. Porque vai ser mais 10, aqui foi mais 10 menos 2. Aqui foi mais 10 menos 2. Dá mais 12. Então cuidado com essas velocidades. E às vezes o cara fala, olha, chegou no muro com 10, voltou com 10, delta V, 0. Não. Delta V, 20. Então cuidado, velocidades opostas, quando você faz um delta V, acaba virando uma soma. Então isso aqui as pessoas às vezes também acabam errando bastante. E finalmente, para a gente terminar essa nossa aulinha, nós vamos falar sobre os sistemas isolados, né, que é a observação 4. Sistemas mecanicamente isolados. O que é isso? É um sistema que não tem ação externa. O impulso externo é 0, ou seja, as quantidades de movimentos se conservam. Essa é uma das equações mais importantes da física. Para sistemas mecanicamente isolados, aqueles que não sofrem ação de força externa, o impulso externo é nulo, vetor nulo. Então a quantidade de movimentos se conserva. Se você tiver N corpos, a gente pode até escrever, né, que a soma das quantidades de movimento final é igual à soma da quantidade de movimento inicial. Tá? Mas tem que ser sistema isolado. Ou seja, tem que ser um sistema onde as forças são trocadas apenas pelas partes do sistema. Quer ver? Vou fazer 2 exemplos. Exemplo 1. Essa bolinha aqui tem massa 1, velocidade 2. E essa aqui ela tem massa 3, velocidade 0. Elas grudam. Tá? Qual é a velocidade final do conjunto? Olha lá, ó, você faz usando a conservação da quantidade de movimento. Como é que você faz para fazer a conservação da quantidade de movimento? Você faz assim, ó. Você vai fazer quantidade de movimento final é igual a quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento final, 4, que é a soma das massas, vezes VF, que é igual a 1 vezes 2, mais 0 vezes 3, estava parado. Então a velocidade final é meio metro por segundo. E a variação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento se conservar, ela explica muitas outras coisas. Né? Eu vou lembrar rápido aqui, ó. Agora é brainstorm. Primeiro, descoberta de partículas.
uma partícula decaiu, ela era grandona, decaiu para um lado e nada foi percebido, ou seja, foi previsto uma outra partícula fantasma para o outro lado, né? Que era o nascimento, sim, de algumas partículas que a gente conhece hoje. Quer ver uma outra? O exemplo de conservação da quantidade de movimento? Uma pessoa, o barco está parado, de repente ela anda para a esquerda, o barco necessariamente vai andar para a direita. Aí a gente coloca aqui F igual a QI, que é zero, porque o sistema estava parado no começo, massa da pessoa vezes a sua velocidade, massa do barco vezes a sua velocidade. Ou seja, a velocidade da pessoa é menos mv sobre m. E a velocidade do barco é m vzinho, né, menos também sobre emão. Né? Ou seja, para m igual a emão, ou seja, a pessoa tem o mesmo tamanho do barco, ela vai para frente com 2, o barco volta com 2. E a pessoa é vista parada no mesmo lugar, olha só. E muitos outros exemplos, né, de conservação da quantidade de movimento. Em colisões e muitos outros sistemas mecânicos. Aliás, o nosso próximo encontro é sobre colisões. Beleza, gente? Então esse aí é o teorema do impulso, quantidade de movimento e a releitura da segunda lei de Newton pela dinâmica impulsiva. Have a nice day. Say a prayer, little one.